E por falar em ficar falando mentira, toda vez que eu não consigo mais ter tempo para ler romances e ficções. Então, quando eu quero ler mentira, eu opto por um texto rápido. Eu abro o Twitter e vou no perfil do Lula, né? Hoje, de manhã, eu vi esse tweet do Lula. Mel, você tem o tweet do Lula que eu lhe mandei? É um tweet muito simpático, né? É datado de hoje, que ele diz o seguinte: os brasileiros, ou seja, eu, você, todo mundo, os brasileiros já estão notando que a sacola do mercado está mais cheia, que o combustível baixou, que o saco de cimento está mais barato e o nosso povo merece uma boa relação com o governo federal. Aí prestem atenção, senhores. Ele diz o quê? Que a sacola do mercado está mais cheia. Então o povo está mais rico, porque a inflação de alimentos em junho deste ano foi de 4,01%. Ele falou que o combustível baixou, mas a gasolina em dezembro de 2022 estava 4,96 o litro. Agora, hoje, está 5,63 o litro. E, por fim, ele fala que o saco de cimento está mais barato, mas você precisa não só do cimento para construir qualquer coisa. Quanto à construção civil, o índice que mede o preço dos materiais de construção, que é o INCC-DI da Fundação Getúlio Vargas, mostrou uma variação para mais de 3,82% entre julho de 2022 e julho de 2023. Ninguém vai fazer nada ou ele tem licença para mentir, professor Marcelo Suano? Eu não digo... Olha, são duas coisas. A primeira delas... Porque verdade não tem aqui. Sim. Não tem verdade nenhuma. O brasileiro está comprando mais? Olha, Pavinato, vamos colocar. Existe todo um discurso montado. Logicamente, você tem uma coisa que é uma inverdade e tem uma outra que é mentira. O que é inverdade? Quando você não observou a realidade adequadamente e você fala segundo a tua percepção. O que é a mentira? Quando você percebeu aquilo que todos estão percebendo, mas você diz que é outra coisa e não aquilo que está sendo apresentado para o mundo inteiro. É muito curioso porque Sua Excelência o presidente Lula, ele usa discursos contraditórios que não tem nem a pretensão de se dizer. Aí é que vem o detalhe. Se você poder dizer, não, ele apenas está vendo dessa maneira. Não me parece que existe uma coerência e uma sinceridade da parte dele. Ele está reduzindo tudo ao discurso político para garantir que o seu governo tenha alguma coisa de credibilidade. E não tem, porque ele já perdeu a credibilidade internacional, ele perdeu a credibilidade nacional, ele perdeu a credibilidade, inclusive, internamente no governo. Basta ver toda a confusão que está tendo para ele conseguir configurar uma equipe governamental, porque toda hora ele é obrigado a mudar, porque ele prometeu algo para um, mas ele tem que retirar, porque ele tem que prometer algo para outro para garantir a governabilidade. Em síntese, o que o Sua Excelência o presidente Lula está fazendo é levando ao máximo possível o tipo de tolerância que pode ser imaginada para um governo que tem de todos os defeitos, ele apresenta o maior. Não tem programa de governo porque não tem programa de país. A única coisa que tem é um programa para o poder. Quando você estava falando aí, por exemplo, da Lava Jato, que nós vimos, olha que coisa curiosa. Você falou do Ministério, né? Promete para um, para outro. A gente tem o hino da bandeira, tem o hino da independência, o hino nacional. Podia ter o hino dos ministérios. Isso é aquela música da Valesca Popozuda. Sabe aquela quero te dar? Quero te dar. Quero te dar. Mas olha, Pavinato, olha que coisa curiosa. Quando você falou, com todo respeito, eu sei que vocês são coerentes, porque vocês são garantistas, e criticaram muito, inclusive, a delação premiada. Eu não critico a delação premiada, por duas razões. Primeiro, a delação premiada não é qualquer coisa. Você fala o que eu quiser aqui e eu te dou um prêmio em relação a isso. A delação premiada só é considerada quando se acrescenta algo novo que pode ser comprovado. Não é um chute, razão pela qual desdobra num conjunto de elementos. E por que a delação premiada veio? Porque não se trata apenas de buscar crimes, não é isso. Se trata de buscar crimes quando todo o sistema está contaminado, inclusive a máquina pública. Razão pela qual você sabe que se você preservar
apenas aqueles elementos que estão configurados e preservam a garantia dos direitos, você simplesmente vai usar a lei favorável ao criminoso e não permite que algo seja desvendado. O que me assusta não é a crítica que as pessoas fazem à delação premiada, porque isso é legítimo fazer a crítica, exatamente para preservar o Estado Democrático de Direito, que muitas pessoas acham. Mas agora, o Lula no Twitter, na caruda. O que me assusta é apenas utilizar da maneira como quer, além do fato de um presidente estar apresentando o seu discurso de acordo com o que ele precisa para se apresentar como uma liderança que está trazendo equilíbrio para a sociedade. Quando você olha, se a inflação teve queda, nós temos um economista aqui. Eu posso estar errado, mas isso se atribui ao trabalho maravilhoso que o Banco Central está fazendo, dentre outros. Mas em especial aquilo que o Banco Central... Não à toa o Banco Central é o grande inimigo. Não à toa está fazendo previsão que depois que cair esse presidente, que ele vai sair daqui a um ano, assumirá alguém da galera. Isso é previsão. Tem uma deflação pequena, mas tem múltiplos fatores. Mas agora, o carrinho do brasileiro não está mais cheio. Não está mais cheio. A sacola não está mais cheia. Não está. O material de construção não está mais barato. Não está. E nem a gasolina está mais barata. Não, e quando você analisa... Não, e quando você analisa... Inclusive saiu hoje o IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês, e ela veio uma deflação de 0,07. Só que o número, obviamente, colocam na tela. Quando você destrincha... 0,07, um outro dia para morrer? É esse mesmo. Quando você destrincha os subitens que configuram essa deflação, você vai ver que grande parte dela veio por uma queda de quase 3,5%, que foi da energia elétrica nas casas. E aqui atribui isso a créditos que foram colocados de Itaipu, que foi acreditado agora no mês de julho. Inclusive, o botijão de gás caiu 2%, tem a ver com cotações internacionais das commodities, do petróleo, do gás, etc. e tal, que vem caindo ao longo do tempo. Então, claro que eles aproveitam essa manchete para passar como se fossem ganhos dele. E como muito bem colocado pelo professor Suano, que eles atacam realmente aqueles que eles não conseguem combater, que estão até o momento e que assim se mantém a autonomia do Banco Central, que vem fazendo um trabalho que não é de hoje. A gente tem que aprender a olhar numa janela um pouco mais de longo prazo. Quando você começa a subir ou baixar uma taxa de juros, tem entre 6 meses e um ano por efeito real começar a chegar na economia. E a taxa de juros começou a subir no Brasil, que foi a primeira do mundo, por ter previsto que o mundo passaria por um cenário inflacionário, e não era tão difícil de perceber isso. Em março do ano passado a gente começou a subir essa taxa de juros. Então, os resultados eles aparecem agora, junto com uma queda das commodities no mundo todo e uma valorização das moedas emergentes frente ao dólar, que não é só o real. Tudo isso faz com que as commodities se mantenham mais baratas, além delas terem caído, e basicamente os preços internos também caem. Isso também é um cenário mundial, não é um cenário brasileiro. Então vai muito além deles puxarem a sardinha para ele, e é o que você falou, Pavinato. A gasolina está mais cara, o supermercado não cai nessa proporção que você vê a deflação. Eu vi aqui o pessoal de trás, quando eu estava passando essa manchete, eles fazendo não com a cabeça, que assim, ninguém está sentindo essa deflação no dia a dia, no supermercado, no carro. Então, obviamente, é isso, é uma máquina de manipulação com dados de pessoas que não têm o senso crítico de analisar além daquela manchete. Quando o Bolsonaro ele ficou inelegível pela decisão do TSE, qual foi o argumento? Abuso de poder político. Vou lembrar, o que é abuso de poder político? Existem duas coisas, né? Primeiro, a notícia e a propaganda. A propaganda é sempre uma conversa fiada para você comprar. Não raro é uma mentira. Não, a mentira não. A propaganda, ela é uma ilusão, né, de um fato da realidade. Por quê? Porque é para você vender. Agora, quando o fato da realidade é porque o Lula ele não está falando de técnica, ele está falando do que está acontecendo no bolso do brasileiro. E não está acontecendo nada disso. Nada. Então, quando você pega este tweet do Lula, não é uma informação, é uma propaganda. Que tem desinformação ainda junto. É uma propaganda enganosa. Para piorar, uma propaganda enganosa. E o abuso de poder político é você usar canais de comunicação, que é o caso do Twitter, para espalhar desinformação. Foi isso que ficou decidido no TSE. Agora, o Lula pode? Sempre pôde. Pode. Sempre pôde. Pavinato, se a gente analisasse no país as coisas como uma regra geral para tudo, óbvio que não poderia uma série de coisas.
problema é que o que a gente tem verificado é que, ora isso pode, ora aquilo não pode. Ora isso pode, ora aquilo não pode. Até para nós, profissionais da advocacia, quando consultados por clientes em relação a determinada matéria, e a minha área de atuação é ligada à área política, eleitoral, você fica em dúvida, porque às vezes você quer responder assim, olha, depende do relator, depende de quem está na capa dos autos, depende de quem você publicou foto no Instagram. Porque dependente julgam a sua atividade profissional. É decepcionante. Ele está descrevendo uma realidade que é triste, porque, porra, quando você fica, depende do relator, significa que a lei não existe. Porque, Suano, para e pensa assim. É isso, parabéns. Se eu chego num criminoso por meio de delação, como o Teio Moro postaram aí, isso não pode nesse caso. Mas se eu chego um criminoso com base só em delação, no outro eu posso. Se eu tenho alguém que é preso sem a descrição da conduta, isso não pode, fere direito constitucional. No outro eu posso prender, sem descrição individualizada da conduta e sem local exato que a pessoa se encontrar. Então, que regra eu tenho? Não tem. Que regra eu tenho? Não tem. Como é que eu vou responder uma pergunta objetiva depois de tudo que eu estudei? O Rodolfo está estudando, o Pavinato aqui, professor, todos nós no direito, com a inteligência que ele tem na área. Como é que a gente responde uma pergunta objetiva que você passa anos estudando no universo do direito, em graduação, pós-graduação, se a prática não tem nada a ver com a teoria? A prática, ela é de acordo com a circunstância. E assim, descaradamente aí. Para você que é professor, você, todo mundo aqui é professor. Eu sou estudante, mas imagina quem está nos assistindo que não tem essa visão jurídica, que depende de vocês aqui, da gente aqui para levar informação. Se pra cada hora é uma coisa que a Constituição fala, o que pode, o que não pode, fica confuso até para quem assiste. Não é cada hora, não. Não é cada hora, é pessoal. É pessoal e... a pessoa que arrematou a Polícia Federal, né, na privatização, que foi o presidente mesmo, foi ele mesmo, né, que arrematou a licitação da Polícia Federal, aí ele já falou, não, essa concorrência única. Essa eu compro.